Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre reta final, as adaptações que você deve fazer nos seus estudos nessa reta final para o Enem, a partir do segundo semestre, faltando uma média de 3 meses, até chegar lá bem próximo da prova. Então, papel e caneta na mão, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma separação do que é a reta final. A reta final pode ser tanto o segundo semestre, ou então faltando uma média de 90 dias para a prova, 30 dias, uma semana para a prova. E agora eu vou falar para você algumas estratégias que foram as estratégias que eu adotei no ano da minha aprovação para que eu pudesse adaptar a minha forma de estudar à realidade de prova cada vez mais. Assim que a prova ia se aproximando, eu ia adaptando a minha estratégia também para que eu conseguisse ter mais segurança, melhor estratégia de prova. A partir do segundo semestre, eu comecei a fazer uma adaptação dos meus estudos para que eu conseguisse ter um contato maior com a prática, com as questões do Enem. Dessa forma, é de suma importância que você já comece a ter esse contato com as provas anteriores também. A partir daqui, a gente começa a adotar duas frentes de ataque. Quais frentes são essas? A frente número 1 é das provas em si. Então, você vai começar a fazer as questões da prova do Enem mesmo, não de outros vestibulares, estou falando da prova do Enem, para que você comece a se acostumar ao jeito da prova do Enem. A segunda frente de ataque é você priorizar os assuntos que você ainda não tenha visto e que sejam, ao mesmo tempo, assuntos importantes para a prova do Enem. Então veja que essa é uma estratégia que a gente vai focar, ao mesmo tempo, em duas vias que sejam cruciais para você conhecer ainda mais a realidade de prova. Indo para a prática mesmo do seu dia a dia. Como é que você vai fazer essas questões das provas anteriores? Algumas opções. Começando no segundo semestre, você pode fazer as questões avulsas, que são as questões, por exemplo, por matéria, que você vai fazendo conforme o seu tempo disponível para essa matéria. Há também a opção de fazer as provas por área, que eu inclusive indico para os alunos que sejam iniciantes, que ainda não têm tanta bagagem para fazer provas inteiras. E a última opção, que é a opção de fazer as provas completas, conforme o Enem, que aí a gente vai fazer de preferência na forma de simulados. O que é o simulado? O simulado é você fazer uma prova como se fosse na prova do Enem, contando o mesmo tempo para que você treine a sua estratégia de prova. E aqui você pode também fazer simulados de questões exclusivas, não tem problema. Às vezes tem de alguns pré-vestibulares, você pode revezar esses simulados de pré-vestibulares com os simulados das próprias provas do Enem. Quando estiver faltando uma média de 3 meses para o Enem, ou seja, uns 90 dias, 80 dias, que é basicamente o tempo em que agora eu estou gravando esse vídeo, você já deve tentar ter um contato ainda maior com as questões do Enem. E como é que você vai fazer isso? Lembra que eu falei para você ter duas frentes de ataque? A primeira, as questões de prova. A segunda, os assuntos que você ainda não viu e que seja da incidência. Se antes você teria um tempo mais equilibrado para cada frente dessa, agora, como a gente está mais perto da prova do Enem, você vai ter que ter um foco um pouco maior, ter uma proporção um pouco maior do seu tempo de estudos para as questões do Enem. Essa priorização é muito importante porque você vai começar a melhorar ainda mais a sua estratégia de prova, a sua interpretação de questões, melhorar os seus macetes também, quando que você vai pular uma questão, quando que você vai ter que chutar, e então você vai ter que aprender a balizar esse tempo. Nesse momento, você vai ter que começar a aumentar ainda mais o seu contato com as provas. Mesmo que você seja um aluno iniciante, tente agora começar a fazer mais provas inteiras. Se antes você focava mais em fazer provas por área, agora você tenta fazer mais provas inteiras. Isso não quer dizer que você só vá fazer essas provas. Você pode intercalar momentos de prova com momentos de correção, porque esse momento de correção vai ser inclusive um momento de você descansar e você ter uma trégua, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a gente faz simulados, a gente gasta muita energia. Então, tenha cuidado para ter esse equilíbrio também. E até por isso eu vou falar agora alguns princípios que você deve seguir na reta final. O primeiro é o seguinte, você deve sempre corrigir os seus erros. O que é a correção de erros? É você olhar tudo aquilo que você errou naquelas questões que você errou, ou ficou em dúvida, mesmo tendo acertado, você ficou em dúvida, vai ter que corrigir essa dúvida. A partir daí você vai observar a resolução da questão e tentar entender o porquê do seu erro. Às vezes vai ser preciso reforçar esse assunto, às vezes na própria correção você já vai entender. E esses erros são importantes para que você faça um diagnóstico de quais assuntos são seus pontos fortes e quais assuntos são seus pontos fracos. Naqueles assuntos que você tem um ponto fraco, você vai ter que direcionar mais tempo de estudo para reverter esse ponto fraco. E assim você vai fazendo uma personalização da sua forma de estudar. O outro princípio está ligado com o que eu falei anteriormente
sobre você revezar simulados com a correção de questão com estudos que sejam menos desgastantes. É o princípio de saber dosar a sua energia, que é saber dosar o tempo de estudo desgastante com o tempo de estudo menos desgastante ou então de 100% de descanso. Eu já tive alunos que vieram falar comigo, olha, eu estou fazendo as provas anteriores, mas eu estou sentindo muito cansaço, eu estou até desanimando, não estou conseguindo acabar as provas. Aí eu falo, olha só, então você vai ter que ter um tempo maior para descansar, não fazer, por exemplo, a correção no mesmo dia que você fizer simulado. Você vai ter que fazer uma adequação da sua rotina de estudos para que você também tenha energia para prosseguir. O terceiro princípio é o seguinte, tenha constância nas redações. Você deve fazer pelo menos uma redação por semana e também fazer a correção de erros da redação, porque a gente sabe que a redação é a prioridade número 1 para o Enem, de forma que você deve sempre garantir o seu 900+. Por isso, não deixe de fazer as redações. Eu sei que às vezes dá uma preguiça de fazer redação toda semana, às vezes você quer focar só nas provas objetivas, mas você não deve cometer esse erro de ignorar as redações. Toda semana faça a sua redação, corrija os seus erros para que você garanta o seu 900+, que é um diferencial competitivo muito grande para o Enem. Outro princípio que você deve ter é o seguinte, priorizar o dia 2 do Enem, ou seja, matemática e ciências da natureza. Mas por que isso? Porque o segundo dia ele dá mais pontos para uma mesma quantidade de acertos que o dia 1. Dessa forma, você deve ter essa priorização para que você tenha uma estratégia de garantir mais pontos. Perceba que eu não estou falando para você ignorar o dia 1 do Enem, mas é que você deve ter uma priorização maior no dia 2. E como você pode colocar isso em prática? Você pode delimitar maior tempo de estudos da sua rotina semanal para o dia 2 do Enem do que para o dia 1. Você pode acrescentar, por exemplo, provas por área, maior quantidade de provas por área do dia 2 do que do dia 1. Agora que você sabe os princípios, vamos voltar aos tempos de reta final. Quando estiver faltando 30 dias para o Enem, 40, 30 dias para o Enem, é o momento de ter o foco total nas provas. Então aí você vai focar muito mesmo em prova e correção. Prova e correção. Se antes havia um estudo paralelo entre questões e correção e assuntos novos, agora você vai ter somente uma frente de ataque, que são as questões e fazer a correção dos seus erros. Os assuntos novos que você precisar ver, que você precisar fortalecer, você vai ter como base os seus erros somente para que você avance cada vez mais naquilo que é mais importante na prova. Faltando de 10 a 7 dias para o Enem, aconselho que você já reduza o seu ritmo de estudos. Por quê? Porque é um momento de recuperação de energia. Você passou esse tempo de reta final se dedicando muito, fazendo muitas provas, simulado, prova por área, e agora chegou o momento de você descansar. Eu quero que você tenha em mente que o estudo de véspera, de última hora, é pouco eficiente. Ele vai te deixar mais ansioso, ele vai te deixar com aquela sensação de que falta muita coisa para ser vista, mas eu quero que você saiba do seguinte, ninguém consegue ver tudo, sempre vai ficar alguma ponta solta. E é justamente por isso, pela quantidade enorme de matérias e assuntos, que a gente faz toda essa estratégia de priorização desde o início, desde o começo lá do segundo semestre, agora faltando 3 meses para o Enem, você já vai priorizando, porque a probabilidade de cair aquilo que você está estudando fica muito maior. Então, nesses últimos dias antes da prova, que é a véspera de prova mesmo, você tem que descansar mais. Se você quiser estudar, estude pouco mesmo, faça algumas questões, mas não leve mais do que a metade do seu dia de estudos, se possível no máximo 1 a 2 horas por dia. Mas por que isso? Porque você deve garantir aquilo que você já estudou. Imagina que você chegue na prova extremamente cansado, não consegue nem ler direito as questões. Isso vai prejudicar muito a sua interpretação. Você vai ler questões de assuntos que você já estudou, que você já sabe tudo praticamente, e muitas vezes não vai conseguir nem interpretar. Dessa forma, você tem que garantir a sua energia para que você consiga se recuperar muito bem. E assim, chegar lá na prova, dar o maior gás que você tiver, dar o seu melhor e retomar todos aqueles assuntos que você estudou, todas aquelas questões que você fez da prova, você vai começar a lembrar dos padrões, vai ser muito mais fácil para você. Então, galera, chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, faz o seguinte, deixa o seu like, me ajuda para que eu consiga trazer mais e mais conteúdos para você. Se você quiser saber mais dicas para o Enem, como por exemplo, como corrigir questões, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer para você. Siga-me no Instagram, @queremedicina, porque todos os dias eu tiro dúvidas lá nas stories, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Participe também da minha comunidade Gabarita Veste, que é a comunidade que eu criei para vestibulandos que querem ser aprovados pelo Enem,
conseguindo 800 mais de média. Eu ensino todas as estratégias que eu aprendi durante os meus anos de preparação para o Enem. Tudo que funcionou e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Além disso, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, seja no nosso grupo exclusivo, seja enviando mensagem para mim, ou nas nossas mentorias em grupo que toda semana tem. Além disso tudo, você vai ter também acesso à planilha GabaritaVest, que é a planilha que eu faço a classificação de todos os assuntos que mais caem do Enem, para que você saiba o que priorizar até a prova. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo.